nos fortalece a certeza de que Jesus nos ouve em nossas preces silenciosas, com amor, com respeito, com confiança. Depois de um dia de trabalho, depois de cumprimentos das nossas obrigações, a nossa prece tem força maior. Ela sobe com mais velocidade, impulsionada pelos nossos atos, pela nossa vigilância, pelo amor que nós vivenciamos no dia a dia, nos nossos deveres. E Jesus, então, em determinado momento, perguntou a Pedro, o seu dedicado apóstolo: Pedro, tu me amas? E Jesus, ouvindo aquela bela resposta de Pedro: sim, Senhor, eu vos amo. Por 3 vezes Pedro respondeu a Jesus. E Jesus, então, feliz e agradecido, lhe disse: então vá e apacenta as minhas ovelhas. Então ali a gente vê toda a mensagem de Jesus realçando o amor, a solidariedade e ajuda ao próximo. Se você me ama, então vá e apacenta as minhas ovelhas. É o que a doutrina espírita nos ensina e nos estimula a fazer. Você confia no Cristo, você acredita no Cristo, o médico sublime, então vá e fale sobre ele. Dê testemunho da sua confiança. E todos nós que aqui estamos no suposto dever de trabalhar e ajudar, porque todos nós somos pequenos, todos nós precisamos da ajuda do Cristo, da espiritualidade superior, mas quem mais já recebeu, mais tem que se doar. Quanto mais Deus me ajuda, mais eu quero ajudar. Dentro da nossa pequenez, das nossas limitações, mas com a decisão, com a definitiva decisão, eu quero dar de graça o que de graça Jesus me tem dado, e Jesus faz tudo isto por amor a Deus. E nos ensina, então, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos aprendendo a querer a sua felicidade como eu quero a minha felicidade. Nós temos que chegar lá. Se nós não chegarmos a este nível pelo amor, nós vamos ser empurrados, impulsionados pela dor. Por que pela dor? Deus não quer que seus filhos sofram, porque a dor é o recurso do mundo. É o recurso que o mundo nos dá, é a dor. Porque o recurso que Deus nos dá é o amor. Se a gente for pelo amor, a gente está indo por Deus, e Deus não nos abandona jamais. Você estando nesta faixa, como nosso irmão explicou, nós estamos ligadinhos nessa fonte inesgotável de amor, que nunca nos falha, então, na energia necessária para nos manter no trabalho e no trabalho do bem. Então, nós estamos no trabalho do bem, consequentemente, nós vamos para o trabalho do mundo, onde vamos ganhar com o suor do rosto o nosso e o sustento da nossa família. Deus está presente. Porque você esteve com Deus no momento do cumprimento das suas divinas leis. As divinas leis vão patrocinar a nossa vida na caminhada terrena, porque nós temos um corpo físico a ser cuidado, a ser orientado, a ser amparado. E você me vê através do corpo físico. Você não está vendo o meu espírito, você não está vendo esse espírito que está ali falando, você está vendo este espírito através deste corpo. Por isto, nós precisamos estar bem apresentados, com dignidade, com cuidados, com elegância espiritual, não é com os recursos do mundo exagerado, que chega a desafiar a pobreza, mas com a educação espiritual, com a educação divina, para que você se sinta bem junto de mim, logo você vai ver meu espírito. Você vai ver pelos meus atos, pelas minhas atitudes, você vai ver o meu espírito. Pelo trabalho que eu faço, você vai conhecer o espírito que está ali falando. Nós precisamos viver assim. Nós somos espírito
eterno, provisoriamente numa máquina física. Essa máquina deve merecer o seu respeito, ela deve receber os teus momentos de sono, ter um momento de alimento, ter um momento de lazer, ter a sua aparência sadia, limpa, que agrade o visual, com a elegância de quem conhece, ama e respeita a vida que Deus nos proporcionou. Então, o equilíbrio é a primeira coisa, e doutrina espírita é o equilíbrio. Se o espírito está desajustado do corpo, muitas pessoas têm até um lar organizado, certo? Um certo conforto, mas quer morrer. Fala, eu quero morrer, eu vou me matar. Ora, por que isso? É porque o espírito, o dono do corpo, está desajustado do corpo, está desajustado dos seus deveres com a vida física. O dono do corpo é o espírito, ele tem obrigação divina com o corpo físico, com a vida social, com a convivência no lar. Esse espírito precisa conhecer a sua filiação divina. Ele é criado por Deus, precisa respeitar as leis de Deus, amar o seu próximo. E quem é o seu próximo mais próximo? São os seus pais, são os seus irmãos, aqueles que convivem com você debaixo do mesmo teto. Essas pessoas precisam ser felizes em conviverem com você. Você precisa dar a essas pessoas a calma bastante, ou o equilíbrio mínimo que seja, para que essas pessoas durmam tranquilamente, confiando em você. Você foi para a rua, foi trabalhar, ou foi passear, ou foi qualquer negócios, você precisa deixar em casa a tranquilidade do seu equilíbrio, do seu respeito à vida. Ainda que você esteja aborrecido com um problema, com um trabalho, isso é muito comum no mundo. O mundo é feito de problemas, por isso nós precisamos viver o mundo espiritual aqui na Terra, que é um mundo de equilíbrio, de serenidade, porque de amor, de confiança em Deus. Então você e todos nós precisamos passar para o nosso próximo, especialmente o próximo mais próximo, o mínimo de tranquilidade. Ainda que você tenha problemas, se mantenha equilibrado com respeito ao seu corpo físico, ao seu nome, à sua presença na terra, à sua filiação divina, respeito aos pais, aos irmãos, à família, aos amigos que lhe querem bem. Então, este é o espírito equilibrado. Então, quando o espírito não tem equilíbrio, ele precisa mais do que nunca do equilíbrio espiritual, da doutrina espírita. Não é uma religião que você ajoelha, levanta-se bem, benze o corpo físico ou faz promessas, não é. É o espírito responsável pela sua existência na terra, porque ele está vindo de Deus, vai voltar para Deus e vai prestar conta do que você fez com o seu corpo físico. Então a espiritualidade vai lhe perguntar, fulano, o que você fez da sua vida? Não vai perguntar a você, meu querido, o que seu pai, o que sua mãe, o que seus irmãos fizeram das vidas deles. Vai perguntar a você, o que você fez da sua vida? Eu lhe dei um corpo físico, lhe dei um lar, uma família que ama você, que se preocupa com você. E o que você fez de tudo isso? Destruiu a paz do seu lar, desequilibrou sua família. Então você vai ser responsabilizado. Aí vem a dor. Quem foi que provocou a dor? Deus? Não. Foi você que desrespeitou as leis da vida. Deus não vai lhe magoar, nem vai lhe condenar. E Jesus atendendo a mulher pecadora, mas o homem também. A mulher é aquela história daquela época que usavam muito a mulher para simbolizar a fragilidade. Então a mulher pecadora, procurando Jesus no momento em que a multidão queria lhe apedrejar, porque ela havia pecado. E ela não pecou sozinha, mas só ela estava sendo apedrejada. Por quem? Pelo poder mais forte do mundo. E Jesus, então, lhe acolheu e falou, olhou para um e para outro e ficou escrevendo com a varinha, escreveu na areia os erros de cada um dos homens que estavam por ali condenando. Eles leram aquilo e Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se foram, porque todos eles tinham pecado. E Jesus voltou para a pecadora e disse, vá e não voltes a pecar, ou não voltes a errar, para que não lhe aconteça o pior.
Jesus não disse, eu vou lhe condenar, Deus vai lhe condenar, vai lhe castigar. Não, vá e não voltes a errar, para que não lhe aconteça o pior. Então, queridos irmãos, não voltemos a errar, para que não nos aconteça o pior. Deus não vai nos condenar. Ele diz até o contrário e nos dá chance. Volte à terra e vai fazer sorrir quem você fez chorar. Vai abraçar os que você abandonou. Vai fazer o bem onde você fez o mal. E a gente volta, aí o mundo está nos esperando com as dores e com os desenganos próprios do mundo. Aí vem o sofrimento, mas não foi Deus. Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos aquilo que nós abandonamos, que nós desprestigiamos. Então o mundo é a escola e nós somos os alunos. Como é que o bom aluno procede? O bom aluno está sempre presente na aula, cujo curso ele escolheu. Você escolheu a doutrina espírita, o outro escolheu outra religião, o outro escolheu outra religião. Então a doutrina espírita nos ensina isto, tudo aquilo que nasceu na manjedoura. Ame e perdoe, seja digno da filiação divina. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E Paulo de Tarso, como ouvimos, disse, o que poderia alguém pensar de mim fazendo o que eu fiz? O que eu pensaria do próximo se ele fizesse o que eu tenho feito? Então nós temos material para pensar, para recomeçar na mesma existência. O bom aluno, sempre presente à aula, ouvindo o professor. Na doutrina espírita não tem professor. Na doutrina espírita, quem mais trabalha é quem mais errou, é quem mais recebeu, é quem mais teve chance de acertar. Então, o bom aluno, está sempre presente às aulas, cumpre bem as lições, faz com elegância e presteza atenção às matérias, às aulas, os trabalhos escolares, as suas obrigações. O bom aluno aprende e vivencia, porque ele escuta e logo depois vem o teste, o momento de dar testemunho do que aprendeu. E vem a nota. Você vai continuar, vai repetir o ano, porque você não prestou atenção. É quando Jesus nos diz, ninguém vai lhe condenar. Voltes à terra, à escola onde você não deu atenção e não aprendeu o curso. Volte e vai fazer o que você deixou de fazer. E vai acertar onde você errou. Então o espírito, que é a criação de Deus, ganha um novo corpo físico. Não é castigo nenhum, não houve nenhuma punição. Foi uma grande chance que Deus está nos dando. Aqui estamos de volta, queridos irmãos, não é mais tempo de errar. Aqui estamos de volta para fazermos o bem que nós deixamos de fazer. Aqui estamos de volta para não fazer mal a ninguém e a coisa alguma como fizemos no passado. Se a vida está ruim, ela está respondendo à nossa própria vida, aos nossos próprios atos. Vamos consertar. Errou ontem, não erre hoje. Recomece, é a ressurreição. Aí é a ressurreição do espírito e não ressurreição do corpo físico. O corpo físico morreu, ele não ressurge. Quem ressurge é o espírito. O corpo físico é um instrumento através do qual o espírito ressurge, renovando a oportunidade. Então, quem ressurge é o espírito em outro corpo físico. Mas o corpo morreu, morreu. Ele não ressurge, ele reencarna, o espírito reencarna. Então, esta é a diferença de reencarnar para ressurgir. Ressurreição é uma coisa, é a volta do espírito, e reencarnação é a volta do espírito em outro corpo físico. Que Jesus nos abençoe, nos pacifique, nos dê a alegria de viver na era do espírito,
Quando nós podemos falar em espírito, aqui está cheio de espíritos. Tem espíritos em torno de você. Tem espírito aí do seu lado fazendo você sofrer, dando a você insinuações negativas, ensinando a você a fugir do mundo. Não aceite isto. Peça a Jesus para que esse espírito seja orientado, respeite a vida e respeite o seu livre-arbítrio. E você passe a amar a vida, a respeitar a vida. Não tenha medo de problemas, de dificuldades, porque isso tudo é do mundo, tudo que é do mundo é passageiro. Já, já, ele desaparece. O que vai ficar é você, espírito eterno, com alegria, com felicidade eterna, com aquela conquista que o ladrão não rouba. Tudo isto é mensagem de Deus, que é sempre eterna, e nós somos eternos. Preparemos para hoje, para o amanhã e para o sempre, amando, perdoando e servindo, seguindo o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus a todos nós abençoe na continuação da nossa caminhada. Assim seja.